Saudações a todos, bem-vindos ao Hinomaru. Eu sou o Thiago Cruz e hoje estamos aqui numa ediçãozinha Drops mais rápida, né? A segunda edição do Drops do canal Hinomaru. O primeiro foi um pouco lá atrás, se não me engano, no Hinomaru 111, quando eu falei sobre a J-League, né? As rodadas que acabaram passando e se acumulando. E o Hinomaru Drops, para quem nunca ouviu, né? Para quem também pode estar estranhando, é aquele Hinomaruzinho um pouquinho mais curto, né, apenas comigo, quando a gente não consegue gravar, né, de uma semana complicada com o Elias ou, né, com os nossos outros convidados que às vezes aparecem aqui no nosso canal. E vamos falar hoje sobre seleção japonesa, né, porque a gente não podia deixar passar em branco, né, e também com o final da J-League tá chegando, playoff do J2 e tudo mais, fica muito difícil às vezes fazer mais de uma gravação por semana. Então hoje vamos dissertar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu com a seleção japonesa, não sobre isso, com a seleção japonesa nesse mês de novembro. A gente teve na semana passada os jogos contra Brasil e contra a Bélgica. A gente até acabou fazendo uma versão, uma live, né, do canal Hinomaru com o Rico Elias. Bastante galera participou, então aqui eu já deixo o meu muito obrigado para todos que puderam estar comparecendo àquele jogo de manhã. Foi muito bacana, teve facecam e muita risada e foi muito legal. O jogo contra o Brasil, né, uma derrota, né, por 3-1, um resultado que poderia ser muito pior, então tem algumas ressalvas para fazer com o jogo do Brasil. Acredito que a maioria de vocês já devem ter assistido ou vendo os highlights, né, do jogo. O jogo foi às 10 da manhã, se eu não me engano, e o jogo começou com o seguinte, né, o Japão começou muito na defensiva, né, o Brasil impôs que o Japão jogasse na defensiva porque começou com um ataque muito forte, né, um meio de campo muito coeso, né, daquilo que estava fazendo. O Japão sentiu a diferença técnica do Brasil, essa é uma grande verdade. E o Yoshida acabou fazendo um pênalti bobo, né, no Fernandinho, se não me engano. O juiz acabou não vendo na hora e depois foi lá, acionou o árbitro de vídeo, né, onde marcou o pênalti contra a seleção japonesa. O Neymar acabou convertendo o gol, né, isso aos 9, 10 minutos. Pouco tempo depois, teve um outro pênalti, né, aí se não me engano, do Yamaguchi. E esse segundo pênalti foi um carrinho desnecessário, né, e até foi em cima do Gabriel Jesus, né. O Neymar bateu o segundo pênalti e o Kawashima defendeu, né, o nosso goleirão aí. No entanto, a bola sobrou para o Ideguchi, que teve uma partida muito atípica, né, dessa vez, acabou errando a tirada de bola, acabou escorregando no campo, e sobrou a bola para o Marcelo, que fez um golaço chutando fora da área, indefensável para o goleiro japonês. E quando o Brasil fez o segundo gol, o Japão meio que sentiu que não seria dessa vez que poderia vencer. A gente já esperava uma goleada, porque o Brasil criou algumas chances que poderiam ter acabado o primeiro tempo até em 4-0. O terceiro gol do Gabriel Gil saiu ainda no primeiro tempo, onde uma jogada de bola fácil, troca de bola na profundidade, o Japão extremamente perdido no meio da parte defensiva. E o Gabriel Jesus acabou fazendo o gol basicamente debaixo da grande área. E no segundo tempo, o Brasil obviamente tirou o pé. Era um amistoso onde o Tite sabia que, após ter feito um bom primeiro tempo, o segundo tempo seria apenas uma possibilidade de apenas administrar o placar, e foi o que o Brasil fez. Com as mudanças, o Japão se impôs mais, né? Então o Brasil tirou o Neymar, né? Tirou o Gabriel Jesus, que era o centroavante, né? Tirou o William, né? Tirou vários jogadores, tirou até o goleiro, né? Que acabou entrando o goleiro do Corinthians, o Cássio. E essas mudanças de jogadores acabaram nivelando um pouco, né, pro Japão nessa partida, onde a gente começou a tentar sair um pouco mais pro jogo, né, acabamos fazendo gol com o Makino, né, se não me engano foi um gol de cabeça na metade do segundo tempo, mas o jogo acabou ficando por isso mesmo. O Japão teve até a chance de fazer o segundo gol, ele chegou a fazer o segundo gol com o Sugimoto, mas o gol estava impedido, foi uma pena. O Sugimoto que acabou entrando no finalzinho apenas do jogo, mas mostrou que talvez com um pouquinho mais de experiência ele possa ser muito útil na seleção. O Japão introduziu com o Kawashima no gol, os zagueiros Makino e Yoshida, os pontas, os laterais, né, o Nagatomo e o Hiroki Sakai. Entramos com 3 volantes, né, com 3 jogadores de meia, né, sendo um volante fixo que é o Yamaguchi, o Hasebe e o Ideguchi como nossos meias. E na frente, Haraguchi pela ponta, Kubo pela outra ponta e o Osako, né, como nosso centroavante. No segundo tempo entrou o Inui, né, entrou o Ataru Endo, né, também entrou o Asano
e o Sugimoto. Essas foram as substituições do Vahid Halilhodžić, que até o Thiago Bom Tempo frisou na matéria que ele fez no Futebol do Japão, que o Halilhodžić, após o empate com o Haiti no mês de outubro, o Halilhodžić falou, se a gente jogar assim contra o Brasil, a gente vai acabar tomando 10 gols. E talvez esse resultado de 3-1 foi até um resultado adverso, né, aquilo que o Halilhodžić pensou, até muito porque o Brasil acabou tirando o pé. Se o Brasil tivesse jogado com o time inteiro, os 90 minutos, com certeza a gente teria tomado mais gols, não 10 gols, mas pelo menos uns 4, 5 a 1 acabaria sendo. O Japão mostrou, infelizmente, uma certa dificuldade, né, em reverter alguns placares quando a equipe é muito superior. O Halilhodžić em nenhum momento também conseguiu impor algum ritmo um pouco diferente para a equipe, né? Apenas no segundo tempo, quando o Brasil mudou seus jogadores, aí que o Halilhodžić talvez viu que poderia estar atacando um pouco mais pelas pontas, que foi aí que o Inui acabou parecendo um pouco melhor quando entrou no lugar do Haraguchi, né? Foi aí que o Asano acabou entrando no lugar do Kubo, que para mim foi o pior jogador da partida, né? Pelo lado do Japão, extremamente apagado, né? Jogou arrastado basicamente um tempo todo, tanto que foi o primeiro jogador a ser substituído no começo do segundo tempo. Então, essas foram as ressalvas mais negativas, né, do Japão, essa maneira um pouco apática de enfrentar o Brasil, que é uma seleção de ponta, é uma das seleções que com certeza estarão cotadas para vencer a Copa de 2018. Né? Não vou falar em favoritismo, mas o Brasil ele entra assim como um dos principais e também vai ser cabeça de chave. Né? Então, temos todos esses problemas. Né? O Ideguchi, a galera acabou crucificando um pouco, né? O Ideguchi jogou uma partida muito ruim, teve a falha no segundo gol do Brasil, mas para mim foi um episódio que poderia acontecer com qualquer outro jogador. Ficou um pouco mais complicado porque ele é um dos jogadores mais novos do elenco, né? Mais do gol importantíssimo contra a Austrália nas eliminatórias, por mais de outras boas partidas, o Ideguchi ele é um dos jogadores que não tem a cadeira cativa no elenco. E isso faz com que os torcedores e a imprensa acabam pegando um pouco mais do pé do meia volante do Gamba Osaka. As ressalvas para mim positivas do jogo foram essa possibilidade do Japão jogando um pouco de igual para igual, quando viu que o adversário caiu um pouco de produção. Então isso é bom, tá? Pensando em seleções de nível B. Depois possivelmente vai acabar tendo uma dentro do grupo do Japão, né? O sorteio da Copa é agora no dia 1º, né? Então daqui 6 dias nós já saberemos, né, quais são os adversários do Japão na Copa de 2018. E para mim, o melhor jogador em campo foi o Hiroki Sakai, o lateral direito do Japão. Enfrentou o Neymar de igual para igual, tentou, né, o Neymar estava jogando do lado dele. Em nenhum momento ele deixou de marcar o Neymar, em nenhum momento ele deixou de mostrar garra para enfrentar um jogador de ponta, que é o Neymar. E às vezes, por mais que ele não tenha ganhado todas as possibilidades, foi um jogador que, quando entrou o Diego Costa, né, no lugar do Neymar no segundo tempo, o Hiroki Sakai acertou todas, acabou nivelando qualquer tipo de jogabilidade pelo lado direito do campo. Então, para mim, ele é o grande destaque desse jogo. Né, o Kawashima também fez uma boa partida. O Makino, que normalmente ele fica um pouco na sombra do Yoshida, acabou se sobressaindo, até porque o Yoshida estava um pouco nervoso depois do pênalti da primeira etapa. Então, essas foram as melhores ressalvas. Né? O ataque do Japão nulo, né? Nem o Osaka, nem o Sugimoto, que pouco pôde jogar, muito menos o Kubo e o Asano. Tiveram boas partidas. O Haraguchi teve uma pequena chance, talvez uma infiltração no primeiro tempo, mas foi só também. E o Inui, com um pouco mais de mobilidade, entrou no segundo tempo quando o Japão já estava um pouco melhor em campo. Então o meio atacante do Eibar acabou se sobressaindo, né? Mas no geral mesmo foi um jogo treino ruim para o Japão e bom para o Brasil, mas não foi de todo ruim ao meu visto, porque foi apenas 3-1. E se a gente for ver nos jogos recentes da seleção japonesa contra o Brasil, esse foi o resultado menos ruim, e poderia ter sido 3-2 com o gol do Sugimoto. Né? Alguns dias depois, 4 ou 5 dias depois, o Japão enfrentou a seleção da Bélgica em um jogo muito mais tecnicamente nivelado, em aspas, gigante. Né? O time do Japão indo com pouquíssimas modificações do primeiro jogo. O Halilhodžić manteve a base que enfrentou o Brasil, vendo até
que o problema do jogo contra o Brasil não foi que os jogadores entraram mal, é que realmente existe uma limitação técnica na seleção japonesa, diferentemente do que acontece na seleção brasileira, né, que é um nível muito maior. E com esse jogo contra uma das seleções que foi a grande seleção, digamos, de destaque, né, na Copa 2014, a seleção da Bélgica veio para fazer o resultado, né? O resultado não saiu no primeiro tempo, como eu acredito que eles esperavam. O Japão conseguiu intervir bem em algumas investidas, principalmente do Lukaku, né? e do Hazard pela ponta direita. E o Japão nessa partida entrou, né, com, né, o Kashima no gol, Yoshida e Makino no meio, né, como zagueiros. Os laterais, o Hiroki Sakai e o Nagatomo, né, entrou com Yamaguchi como volante fixo novamente, e Deguchi e o Nakasawa, né, na frente Asano, Haraguchi, né, e o Osako, né, então algumas pequenas modificações. No segundo tempo entrou o Kubo, né, que fez uma partida tão ruim quanto a primeira contra o Brasil. Entrou o Sugimoto um pouco mais cedo, aos 33 minutos, teve um pouquinho mais de chance de jogar. Entrou o Takashi Nori novamente no lugar do Haraguchi, né. Entrou o Gotoku Sakai no finalzinho, e também um pouquinho antes entrou o Morioka, né, fazendo sua estreia na seleção japonesa no lugar do Nakazawa. O Japão teve algumas chances, sim, algumas investidas com a Asano, até aí com o Osako, mas o Migliotti, né, fez algumas defesas importantes, mostrou que a zaga da seleção belga ainda é um ponto muito forte na equipe, né, não foi apenas uma sorte de 2014. A seleção da Bélgica vem jogando como um azarão para a Copa, né, não um azarão negativo, mas sim um time que vai estar jogando por fora, e qualquer seleção principal que acaba entrando um pouco despercebida, né, no jogo contra eles pode tomar um gol. A seleção da Bélgica é uma seleção que mostra que após alguns anos de esquecimento acaba voltando com uma geração muito forte, né? E essa geração ela amadurece em 2014 e chega em 2018 no seu auge, né? O Japão, por mais que tenha tomado as maiores investidas do jogo todo, teve algumas chances, como eu falei agora, mas no finalzinho do jogo, o Sheridan acabou desequilibrando uma jogada individual, né, o Shadley, se não me engano é a pronúncia correta, e ele acabou tocando pro Lukaku, que acabou dando uma cabeçada certeira pro gol, né, matando a zaga japonesa. O Lukaku, que já tinha arriscado até de 3 até 4 chutes antes, e os zagueiros do Japão conseguiram tirar a bola, outras acabaram indo para fora, né, teve algumas defesas importantes também do Kawashima, mas no final das contas o ataque belga acabou sendo promissor, né, em cima da zaga japonesa, e o placar acabou sendo esse 1-0. Bem, e o Japão começou essa partida num 4-3-3, né, ou como vocês podem até achar que é o 4-1-4-1, né. Acabou tendo algumas variações no meio do jogo, né. Claramente esse 4-1-4-1 virou às vezes um 4-4-2, né, uma variaçãozinha um pouco inferior do 4-3-3, mas em questão de mudanças muito grande não teve, né. O Japão acabou mantendo a mesma base do Brasil, com uma seleção forte, e acabou perdendo, mas foi um bom resultado, né. A gente viu que mais uma vez o Hiroki Sakai jogando muito bem como um destaque da equipe, o Kawashima defendendo bolas importantes, mostrando que o Japão tem um goleiro que pode sim defender bolas importantes durante a Copa, não vai fazer milagres, mas pode defender. O Makino mais uma vez jogou muito bem, o Yoshida um pouquinho melhor, mas o Makino sobressaiu. Talvez o fato de ter feito o gol contra o Brasil deu um ânimo maior para o Makino, né, um jogador importante do Ural Reds. E o ataque foi realmente a parte mais complicada, né. Eu não vou falar do Morioka, porque foi uma estreia, e para mim uma estreia dele foi até meio que ok, né. O Nakazawa, também jogador do Ural Reds, entrou, fez ali o beabá, para mim não mostrou muita diferença. Realmente eu não acho que ele vai ser um jogador da Copa do Mundo, mas valeu como teste. E mais uma vez o Osako, né, e a sua turma ali, ele, Haraguchi, Asano, Okubo, Inui e Sugimoto, acabaram não conseguindo. Sinceramente eu esperava que pelo menos o Kuroki entrasse nesse jogo, ou começasse o jogo no lugar do Osako. Acabou não acontecendo. O Kubo acabou, na minha opinião, se complicando um pouquinho em relação a convocações, né, jogando muito mal essas últimas 2 partidas. É um jogador que, sim, ele tem uma certa preferência pelo Rally Rodite, mas a preferência dele não sei se vai segurar a sua vaga para a Copa, né? Até por causa que o Japão jogou sem Kagawa, sem Honda e
e sem Okazaki, que foram jogadores que não foram convocados, mas com certeza eu chutaria pelo menos 2 desses nomes na Copa do Mundo, né? Porque é a hora da verdade mesmo. Eu não sei, sinceramente, se o Halilhodžić vai ter essa força de falar não para esses jogadores que têm um marketing muito forte. Sinceramente, já que o Kuroki acabou nem entrando nesses jogos, acredito que ele vai ter mais uma chance no Copa do Leste da Ásia, e talvez vai ter que correr muito, né, já que o Sugimoto também vai ser convocado para essa Copa do Leste da Ásia com certeza, para conseguir essa vaguinha, porque uma é do Osaka, outra para mim, na minha opinião, é do Okazaki, né, e faltaria aí ainda um centroavante, né, que no ano passado acabou sendo o Okubo. Talvez o Kuroki e o Sugimoto estariam lutando para essa última vaga que falta. O Morioka talvez pode ter uma chance um pouco mais no ano que vem, né? Lembrando que o Japão volta em campo agora no final do ano e sem datas fixas para o ano que vem, mas ele vai acabar fazendo uma pre-season, né, para poder estar jogando contra times que sejam pelo menos parecidos com aqueles que eles vão enfrentar na Copa do Mundo, e encontra aí alguns outros jogadores que podem ou não estar lutando por titularidade no ano que vem. Então esses foram os jogos da seleção, né? O sorteio para a Copa do Mundo vai ser no dia 1º, né, de dezembro, uma sexta-feira, semana que vem, né, mais propriamente dizendo, a 1h da tarde. Pelo que eu estou sabendo, vai passar pelo Fox Sport, perdão. Provavelmente que deve passar também por Sport TV, por ESPN. Eu não sei, apenas não consegui informação se a Rede Globo vai acabar passando isso ao vivo, mas com certeza vai dar para acompanhar pelo Globoesporte.com ou por qualquer outro veículo de comunicação grande, né, que fale sobre futebol. Então esse foi o Hinamaru Drops. Gostaria, claro, que vocês sempre dêem a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. A gente recebeu algumas mensagens e até discutiu com a galera do chat do Futebol Nippon. E no final das contas, o resultado do Japão contra o Brasil e contra a Bélgica foram resultados que a torcida basicamente esperava até placares piores, né? E o Japão mostrou que talvez ele possa estar entrando em 2018, talvez como um azarão realmente, como ele vai ser visto, né? Mas ele pode melhorar um pouquinho para pelo menos estar enfrentando de igual para igual essas equipes do escalão que nós chamamos de escalão B, né, que são as equipes que correm por fora pelo Mundial. Vai ser fácil? Com certeza que não vai ser. Mas também não vai ser impossível, né, já tendo que a seleção teve uma Copa para se aprender em 2014, que foi muito ruim. A gente tem o risco de cair uma chave muito forte na Copa, até com Espanha e até com o Brasil. Eu sinceramente espero que não. Se vocês fazerem testes, né, nesses sites que disponibilizam os simuladores para a Copa do Mundo, você vê que o Japão tem um caminho duro, a não ser que caia na chave de Rússia e Panamá, que teoricamente é considerado a chave mais fácil, né? Mas temos que esperar para ver o que realmente vai acontecer. Desde já agradeço vocês. Voltamos semana que vem para falar sobre J-League, né, comigo e com o Elias. E assim que der, voltamos a falar mais sobre o Japão, que com certeza temos programinhas agora em dezembro, após a Copa do Leste da Ásia, que também é aquele mata-mata com apenas jogadores da J-League, onde a gente vai poder ver a real força, né, dos jogadores japoneses que atuam dentro do futebol japonês, né, e assim, claro, montar essa base que poderia ser uma peça de reposição para a seleção principal que a gente vai precisar para 2018. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, valeu, fique com Deus, até semana que vem.